todos sejam abençoados mais com essa lição do verdadeiro pentecostalismo. Já estamos na lição 6 e tem como título a santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Quem está comprometido com o Espírito já tem a ética dele, né? É uma retórica, mas é para a gente aprender a verdade do Espírito. Amém? Texto áureo: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Sem santificação ninguém vai ver a Deus. Então temos que ser santo como Ele é santo, pois o Espírito só entende as coisas espirituais, né? Verdade prática: santificação é especialidade do Espírito Santo. Ela é instantânea e ao mesmo tempo progressiva, pois acompanha o crescimento espiritual do crente. Ela é instantânea porque quando você aceita Jesus, o Espírito Santo já começa a habitar diante de você. Já falamos isso, que nós temos dois espíritos: o espírito natural, que nós nascemos com ele, que é o fôlego de vida, e ao aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador, nós recebemos o Espírito do Senhor. Daí em diante nós temos que procurar a nossa santificação, e se for a vontade do Senhor, Ele nos batiza para fazermos a vontade dele na casa dele, para edificar a casa dele com os dons e com o revestimento de poder, né? Leitura diária de segunda a sexta. Segunda é 1 Samuel 2:1. Nenhum atributo divino é tão solenizado nas Escrituras como a santidade de Deus. Sem santidade, como acabamos de ler aqui em texto, não vamos agradar a Deus. Então é muito importante. Terça, 1 Tessalonicenses 5:23. O Deus que santifica o espírito, a alma e o corpo. O Deus santifica o corpo, a alma e o espírito. Mas ninguém. Amém? Quarta, Efésios 5:25-27. O Senhor Jesus é o santificador da igreja. É Cristo que santifica a igreja. Nós somos santos porque estamos com Cristo. A partir que nós deixamos Cristo, nós não deixamos de ser santo. Romanos 15:16. O Espírito Santo é o que santifica, pois ele é o santo em si mesmo. Deus é santo em si mesmo, ele é a fonte de toda a santidade. Sexta, 1 Coríntios 6:11. A obra da santificação é realizada pelo Filho e pelo Espírito e pelo Pai. A obra da santificação é realizada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito. Sábado, Apocalipse 15:4. Somente Deus é santo em si mesmo, mas ninguém. Somos santificados por causa dele, mas santo nós não somos. Somos santificados por causa dele, mas ele é santo em si mesmo. Leitura bíblica em classe. 1 Pedro de 13-23, 10 versículos. Versículo 13. Portanto, cingivos os lombos do vosso entendimento, sejam sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos ofereço na revelação de Cristo, né? Como filhos obedientes, não vos conformeis com a concupiscência que antes havia na vossa ignorância. O pecado que você não sabia que tinha, agora você já sabe, então não se conforme com ele. Volte para a presença do Senhor, continue nele, se santificando. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede-vos também santos em toda a vossa maneira de viver. Copie as atitudes de Jesus e seremos santos como eles são, desde que estejamos nele, né? Portanto, o Escrito está: sede santos porque eu sou santo. Porque ele é Espírito, importa que sejamos espirituais também, para isso temos que ser santo como ele é. E invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um. Andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ele sonda os corações e sabe da nossa necessidade, e nós temos que ser obediente com temor, ou seja, com obediência em relação a ele. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, fomos resgatados com lágrimas e o sangue de Jesus Cristo. Esse foi o preço da nossa liberdade, dos nossos pecados. Foi Cristo que chorou e sangrou, morreu e ressuscitou por nós. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, sacrifício verdadeiro, único, superior, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes
da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Antes de Jesus Cristo ser crucificado na terra, ele foi crucificado no céu. Antes das coisas acontecerem na terra, primeiro acontece no céu. Há um evento no céu e uma consequência na terra. Amém? E por eles crerdes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, ele lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Quando aceitamos a Jesus, queremos dizer que concordamos com o sacrifício dele na cruz. Nisso ele nos resgata e ao mesmo tempo nos justifica, porque ele é justo. Aí passamos para a santificação até chegar na glória, né? Purificando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal, não fingindo, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sem esperar nada do próximo, sendo de novo gerados, não de sangue corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva, que permanece para sempre. É necessário nascer da água é necessário nascer da água e do Espírito, foi que Jesus falou para Nicodemos. E aí você está sendo gerada pela palavra do Espírito Santo, e não pela palavra da carne, não pela carne, como você foi gerado no princípio. Você foi gerado de novo pela palavra e pelo Espírito. Nascer de novo. Nosso objetivo geral é mostrar o quanto devemos estar comprometidos com a ética do Espírito, com a verdade espiritual. E os específicos são os tópicos. O primeiro, a santificação no Antigo Testamento. O segundo, santificação no Novo Testamento. E a terceira, aplicar o exemplo da santificação na vida dos alunos. Como a gente vai aplicar isso? Introdução, comentários, introdução. Deus é absolutamente santo. Sua santidade é infinita e inagualável. Ele é santo em si mesmo, em sua essência e natureza. Apocalipse 15:4. Sua vontade é que os crentes reflitam esse caráter de santificação no seu modo de vida. Vamos estudar então o que é ser santo, e a necessidade de ter uma vida santa. Vamos estudar o que é ser santo e a necessidade de ter uma vida santa. O que diz aqui Apocalipse 15:4? Que te não temerá o Senhor e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Tu quem? Deus, Jesus, o Espírito Santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Primeiro ponto que nós vamos ver, primeiro tópico, primeiro ponto, santificação. O primeiro tópico é a santificação do Antigo Testamento. A santidade de Deus se originou nele mesmo. Deus é santo nele mesmo, então a origem da santidade vem de Deus. Ela é a plenitude gloriosa de sua excelência moral. Essa verdade é revelada desde o Antigo Testamento. Deus exige santidade do seu povo porque ele é santo. Os antigos hebreus levavam a santidade a sério, nós não. Nós não levamos a santidade muito a sério, é por isso que nós pecamos muito. Já os hebreus levaram tão a sério que tornaram essa santidade em legalismo. Então a gente não pode passar do limite que Deus quer e nem abaixar. Não podemos ser quente demais nem frio demais. Temos que ser ponderados, né? Não podemos pegar a santidade e tornar ela legal e não podemos negligenciar a santidade. Aí, irmão, isso que a gente podemos fazer? Ter temor e tremor diante de Deus. O princípio da sabedoria é o temor e o tremor de Deus. Nesse princípio, você vai chegar no limite de santidade ao qual Deus exige de você. Primeiro ponto, santidade, santificação. A ideia predominante de santificação ou santidade no Antigo Testamento é de separação, ou seja, no Antigo Testamento você era separado do pecado, ou seja, santificação. Não é muito diferente de hoje, né? Tanto de pessoas como de lugares e coisas para os serviços sagrados, separar daquilo que é comum ao mundo. Por exemplo, se você compra um violão e consagra para a casa do Senhor, para o Senhor,
Você não pode pegar esse violão e tocar no mundo. Ele foi consagrado para ser tocado somente para Deus, para glorificar a Deus na sua presença e dos irmãos. Isso em tudo que é consagrado ao Senhor, você tem que preservar para a igreja. Em Números nós está dizendo que é o utensílio da casa do Senhor, você não empresta, você não dá, você não vende, porque foi entregue em consagração para o Senhor, para ser utilizado para glorificar ao Senhor. Para fazer a diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Levítico 10:10. Essa consagração dos objetos, até você mesmo em relação a Deus, fazer a diferença entre o que é do mundo, o que é do pecado, do iníquo e o que é de Deus. Levítico 10:10. Para fazer a diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Arão. É só uma referência, o que eu acabei de explicar. Ele só está repetindo aqui. O que você consagra é de Deus, o que você não consagra e deixa para lá é do mundo. Ah, irmão Maurício, que negócio é esse de mundo? Um mundo onde já há os malignos, um mundo onde há a malícia, a prostituição, o pecado, a avareza, a inveja. Este mundo aí não é um mundo globo, o mundo da maldade. O que você não consagra para Deus é para lá. O que você consagra para Deus, inclusive a sua vida, é para glorificar a casa do Senhor, entre o imundo, o profano e o santo. É essa a diferença. E o profano é alguém que se mostra indiferente no que diz respeito ao sagrado. Tem pessoas que se mostram indiferentes, né? Isso é besteira, né? Ezequias 22:26. Seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não faz diferença, nem distingue o impuro do puro. E de meus sábados esconde os seus olhos. E assim sou profanado no meio deles. Esse texto está relatando as abominações que tinha em Jerusalém, e o profeta Ezequiel recebeu a presença de Deus, e Deus mostrou tudo aquilo para ele. Os sacerdotes colocando incenso estranho no templo, adorando todos os deuses, pegando o dinheiro da oferta e das primícias, né? Os que entregaram no templo para a sustentabilidade do mesmo, está abusando por luxúria própria, se prostituindo, idolatrando, parando heresias. Era uma coisa na frente do povo, só tratava aqueles sacrifícios, e Deus não estava mais aceitando aqueles sacrifícios, só eram dogmáticos e não tinha mais temor nem tremor diante de Deus. E o povo em si refletia esse aspecto dos próprios sacerdotes, vendiam imagem, se prostituíam, eram idólatras. Então, eles já não estavam mais nem distinguindo o que era santo, o que não era, já estavam misturando tudo, estava tudo uma bagunça. Era essa a situação. E muitas igrejas, infelizmente, estão assim. Graças a Deus que nós estamos escapando disso. Mas temos que policiar muito para não chegar a esse patamar, em nome de Jesus, né? O verbo hebraico kadash, ser santo, ser santificado, santificar, ser posto à parte, é o mais usado no Antigo Testamento. Só aparece 830 vezes. Né? Kadash, ser santo, só aparece 830 vezes no Velho Testamento, né? Só isso. Então é uma observância muito grande. Temos que ser santos, sim, porque Deus é santo. Importa que adoremos em espírito e verdade, porque só entende o mundo espiritual quem é espiritual. Então, ser santo, ser separado do pecado, é um propósito na nossa vida, né? Incluindo os seus derivados, e cuja a ideia central é separar do uso comum para o serviço de Deus, consagrar. 1 Samuel 7:1. Lembrando que essa consagração, 1 Samuel 7:1, lembrando que essa consagração, ela não é só os bens materiais da igreja, é a nossa espiritualidade, o nosso corpo, a nossa vida também tem que ser consagrada ao Senhor e tem que ser usado para o Senhor, não para o pecado. Amém? Ele dá o exemplo aqui, 1 Samuel 7:1. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor
e trouxeram a casa de Abinadab no outeiro e consagraram Eleazar seu filho para que guardasse a arca do Senhor. Consagraram Eleazar seu filho para guardar a arca do Senhor, viu? Não é só os objetos que são consagrados ao Senhor, nós também somos. E a partir daí devemos obedecer com temor e tremor a vida e a obra e o serviço para a casa de Deus e para o nosso Criador. Amém? Segundo ponto, a consagração. O termo consagrar significa investidura de funções consagradas, em outras palavras, é dedicar-se ao serviço de Deus. Isso pode ser pessoas, coisas ou possessões. Pessoas, coisas ou possessões, né? Levítico 27, 28 e 29. Todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor de tudo o que tem de homem ou animal, ou de campo, ou sua possessão. Possessão são terras, né? Se venderá nem resgatará. Toda coisa consagrada será uma coisa santíssima ao Senhor. digo não eu, mas a palavra, né? Toda coisa consagrada que for consagrada do homem não será resgatada, certamente morrerá. Naquele tempo morria mesmo. Hoje em dia você fica morto espiritualmente para Deus. Por exemplo, pessoas que entram na igreja e roubam o tecido da casa do Senhor, já estão mortos espiritualmente e não sabem. Nós que servimos a Deus e somos roubados por essas pessoas também, morrem para Deus e não sabem. Já estão com a carta comprada para o lago de fogo e enxofre e não sabem, né? Então qualquer coisa consagrada a Deus que alguém usurpa, esse já está condenado e não sabe. É igual com aquele versículo: todo aquele que crê no Senhor como Senhor e Salvador está salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Todos que destroem, que usurpam os objetos da casa do Senhor e defraudam e roubam os obreiros da casa do Senhor, esses já estão condenados e não sabem, porque somos consagrados à vida do Senhor. E qualquer um que mexer com um servo do Senhor, mexe com ele também e será penalizado por causa disso. Amém? Continuando aqui a nossa lição. Consagração e santificação são termos distintos. Consagrar uma coisa, santificação é outra. O que é consagrar? É pegar aquele objeto ou aquela pessoa, ser abençoada por um sacerdote, por um ministro da casa do Senhor, para cuidar ou trabalhar na casa do Senhor. Santificação é você trabalhar na sua vida para ser cada vez mais santo e santificado, para servir a Deus e ir para o céu, porque sem santificação não tem como ir para o céu, não tem como ver a Deus e agradar a Deus. É essa a diferença. Amém? São termos distintos, mas pode significar a mesma coisa dependendo do texto. Dependendo da situação, são similares. Que façam vestes a Arão para santificá-lo. As vestes de Arão são para santificá-lo, né, para usar no templo. Êxodo 28, 3. Ou que façam vestes para Arão para consagrá-lo, né? Então, a mesma veste ele foi santificá-lo, e com a mesma veste ele foi consagrado. Às vezes coincide, mas nem toda vez. Mas são coisas distintas, às vezes se assemelham, né? Nova Almeida atualizada, né? Nossa Bíblia. O verbo hebraico para consagrar é o mesmo para santificar. No hebraico, tá? Ser santo trata-se de uma experiência justa e necessária para os sacerdotes levitas. Êxodo 30, 30. Para o tabernáculo, com todos os seus utensílios, pois se baseiam na santificação de Deus, santo. Santo, santo é o Senhor dos exércitos, Isaías 6,3. Aqui ele está dizendo que aquela situação do tabernáculo, tudo que usavam lá era consagrado ao Senhor, e os levitas eram consagrados ao Senhor. Vamos trazer para o nosso dia. Tudo que está na nossa igreja hoje, nas outras igrejas, é consagrado para o serviço do Senhor, e os obreiros da casa do Senhor são também consagrados para servir a igreja e ao Senhor. Amém? 3. Purificação. O termo tahor, puro, limpo, deriva do verbo taher,
ser limpo, puro, e Gadash, santo, do verbo Gadash, pertence ao mesmo campo semântico. Ambos se aplicam à santidade de Deus. Isaías 3, 6:3 e Hebreus 1:3. Vamos lá ver? Tabor, limpo, puro, né? Qual é o primeiro texto? Isaías 6:3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Quem clamava isso? Os anjos, os 24 anciões, os 4 seres viventes, os querubins, os arcanjos, os milhares e milhares de anjos. Eles sempre digam: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E um dia nós vamos fazer isso também. Amém? Qual é o outro? Hebreus 1:3. Vamos lá para Hebreus. Hebreus 1:3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo purificação dos nossos pecados, né? Assentou a destra da majestade nas alturas. De quem ele está falando? De Jesus. Essa pureza ele já tinha e ele confirmou ao morrer por nós como um cordeiro imaculado, sacrifício vivo. Foi o sacerdote, foi a oferta, tudo ao mesmo tempo. Ressuscitou o terceiro dia, era puro, continuou puro, vai ser sempre puro e santo. E através do seu sacrifício ele nos resgatou, nos justificou, nos tornou justo e nos ensinou através do seu Espírito a procurar a santidade até que ele venha nos buscar e nos transformar de corpos corruptíveis em corpos incorruptíveis e nos transformar em corpos gloriosos como o dele. Não vamos ser como os anjos, vamos ser como corpos gloriosos igual Jesus o é. Amém? Continuando aqui. Como também as pessoas que se aproximam dele e se purificam de toda sorte de pecado e idolatria. Salmo 51:10 e 36:25. O termo grego equivalente a tarre na Septuaginta é catarizo, tornar-se limpo, limpar, purificar. E Gadash é agiazo, santificar, consagrar. O adjetivo ágil, santo, traduz 20 palavras hebraicas do artigo do Antigo Testamento como Gadash, Godesh, entre outras. São termos frequentes e importantes no Novo Testamento. Santificação, purificação, ser santo, né? Tudo isso é importante para a nossa vida espiritual. A síntese do primeiro tópico diz assim: o Antigo Testamento mostra que a santidade de Deus se originou nele mesmo. Ela é a plenitude gloriosa de sua excelência moral. Santidade verdadeira só existe em Deus, no Filho e no Espírito Santo. Nós somos santos porque estamos nele, somos videira brabas, fomos enxertados na videira verdadeira. Enquanto estivermos na videira verdadeira, vamos dar fruto. O que é dar fruto, irmão Maurício? É salvar almas. Se nós deixarmos por algum motivo de expressão pecaminosa ou atitude pecaminosa, saímos da videira verdadeira e ficamos em pecados. Então, por isso que o vigiar é importante, porque quando percebemos que estamos em pecado, pedimos perdão para Deus, voltamos à sua comunhão, voltamos à sua presença e voltamos a nos enxertar na videira verdadeira para dar fruto. Sem esse enxertamento não existe salvação, nem para nós e nem nós levarmos para alguém. Temos que estar ligados na pureza, na justificação, ser justo, na santidade, porque sem ela não veremos a Deus e não agradaremos a Ele. Sem isso, não temos condições de nos salvar e de estar no reino dos céus. Amém? Vamos ver o ponto central dessa lição que eu me esqueci de ler. Ponto central: é preciso ter uma vida santa, estar comprometido com a ética do Espírito Santo.
Procurai a vida santa, porque sem ela não vamos agradar a Deus e não vamos morar no reino dos céus. Amém? Lembrando que a síntese desse primeiro tópico aí diz assim: o Antigo Testamento mostra que a santidade de Deus se originou nele mesmo. Ela é a plenitude gloriosa da sua excelência moral. A fonte de toda a santidade, o qual nos santifica, é a Trindade, é Deus, é o Filho, é o Espírito, né? Existe a fonte do rio que se expande e cresce, que é a mãe de toda a água desse determinado rio. No caso da santidade, a fonte de toda a santidade é a plenitude da glória de Deus, ou seja, a origem está nele. Vamos passar para o segundo tópico: a santificação do Novo Testamento. Santificação, santidade e seus cognatos são termos comuns no Antigo Testamento e no Novo, evidente, né? Sem santificação não agradaremos a Deus. E trazer o mesmo conceito. E traz o mesmo conceito, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Eles só enxergam de uma maneira diferente, mas é o mesmo contexto. Tá? Na Nova Aliança, santificação é a semelhança do caráter de Cristo, o efeito real da salvação na vida cristã, né? É a semelhança de Cristo. Deus é santo, então nós temos que nos assemelhar a Ele. Alguns podiam copiar, eu disse, não, copiar é pouco. Nós temos que ser como Jesus o é. Assim que nos estaremos ligados na videira, que é Jesus, daremos frutos e estaremos caminhando para a santidade perfeita, que é no reino dos céus, que é chamada glorificação. Amém? Primeiro ponto do segundo tópico: uma obra da Trindade. Eu procuro simplificar que o Pai pensou, Jesus executa e o Espírito Santo confirma, ensina, né? Acompanha. Porém, isso é feito com os três, não é só um. Eles têm funções diferentes, mas os três estão nesse caminhar da santidade em relação à salvação da humanidade, com certeza, né? Primeiro ponto: uma obra da Trindade. O Novo Testamento torna-se explícito o que... Novo Testamento, hein? Torna-se explícito o que antes estava implícito, ou seja, estava escondido entre aspas, entre linhas, nas letras pequenas, no Antigo Testamento. Isso diz respeito também à obra salvífica do Deus Trino, né? A obra começou ali já quando Adão e Eva pecou, desobedeceu. Ele diz que, profeticamente falando no seu filho, que tinha que se tornar carne, que brisaria a cobra da serpente e a serpente morderia seu calcanhar. Então já estava ali começando, entre muitos aspectos, a obra de Deus em relação à humanidade, que Deus criou o mundo para viver eternamente, o homem, né, para viver eternamente, desde que estivesse ligado na obediência de Deus. Quando houve a desobediência, o homem conheceu a morte, então precisaria ter essa recuperação da vida eterna. Ali ele já profetiza a vinda do seu Filho para morrer por nós, para nos salvar dos nossos pecados pela desobediência do primeiro Adão. E o segundo Adão trouxe essa religação com Deus. Amém? A fé cristã confessa a existência de um único Deus, que subsiste eternamente em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade. Olha aqui. A fé cristã confessa a existência de um único Deus. Na realidade, sempre houve um único Deus, né? Mas por causa da obediência, o homem começou a fazer deuses de pedra, de pau, pelas suas próprias mãos, e eles foram esquecendo do único Deus. Por isso que veio o dilúvio, por isso que veio Jesus e por isso que está aí o Espírito Santo, para nos fazer lembrar que sempre existiu um único Deus verdadeiro. O resto é invencionismo da mente pecaminosa do homem, mas sempre existiu um único Deus que foi esquecido ao longo do tempo. Através da obra salvífica de Jesus Cristo, Deus está recobrando essa lembrança que havia se esquecido, né? Pai, Filho e Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade. 28:19. Vamos ler a ver essa referência aí do Deus Trino, Mateus
28, 29. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Né? É a situação de Pilatos ter que condenar Jesus, porque os próprios judeus estavam querendo que ele fosse crucificado e morto, e Pilatos não queria fazer isso. Então ele chamou Barrabás para liberar. A intenção dele era essa, porque a própria mulher dele já tinha dito, como acabamos de ler aqui no versículo, para não se meter, porque ela teve um sonho que esse homem era santo. Então, para Pilatos não se meter nessa briga dos judeus, tinha que se cumprir as escrituras. Ele colocou Barrabás: qual dos dois vocês querem que eu solte? Era a Páscoa, o governante sempre soltava alguém. É como os judeus queriam Jesus crucificado, não Barrabás. Barrabás era alguém que lutava a favor dele de uma maneira agressiva, mas lutava contra os romanos. Então eles pediram: solta Barrabás, reduz. Aí ele: se Jesus, crucifica-o. Né? Então a mulher avisou, mas ele não conseguiu liberar Jesus, porque a vontade do povo de Israel naquele momento, achando que estava indo contra a sua religião, não perceberam o Messias, né? E em vez de crucificar Barrabás, crucificava Jesus. Mas tinha que ser cumprida as escrituras. Amém? Aí é uma obra aí feita por Jesus, mas tinha o Pai no meio e tinha o Espírito Santo. Uma obra trina. A gente só via Jesus, mas espiritualmente estava o Pai ali em si, que estava o Espírito Santo também. De modo que a obra da santificação um atributo divino, é realizada pela unidade na Trindade, como pela Trindade na unidade. É complexo, né? A obra da santificação ela é feita por Jesus, mas ao mesmo tempo que ela é feita por Jesus, também ela é feita por Deus, por Jesus e pelo Espírito Santo, né? 1 Coríntios 6:11, 1 Tessalonicenses 5:23, 2 Tessalonicenses 2:13. Bora lá ver? Vai ver todos. E o que alguns têm sido, mas haveis sido lavado, não haveis sido santificado, mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus pelo Espírito Santo. Vou repetir. O que alguns têm dito, mas haveis sido lavado, mas haveis sido santificado, mas haveis sido justificado em nome de Jesus pelo Espírito Santo. Está mostrando a obra de Jesus no Calvário, né? Porque ao aceitar Jesus, nós somos resgatados, regenerados. Confirmando o sacrifício de Jesus na nossa vida, automaticamente nós somos justificados, porque Ele é justo, então Ele nos justifica. E a partir daí, nós vamos procurar o caminho verdadeiro, que é a santificação, por estarmos enxertados no videira brava, na videira verdadeira, procurando ser santo, tal qual como Jesus o é e sempre foi. Para nos identificar com Jesus, precisamos estar ligados nele e nos santificar, porque só nos santificamos quando estamos nele. Quando não estamos nele, somos pecadores, né? Aí, meus irmãos, se não é mais pecado porque está em Cristo, continuo sendo pecador, mas regenerado pelo sangue e o sacrifício de Jesus. Amém? Qual é o outro? 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, viu? O Deus de paz, Ele nos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa santidade ela tem que ser no corpo, na alma e no espírito, para que seja reconhecida por Deus Pai, Filho e Espírito Santo. 2 Tessalonicenses 2:13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus eleito desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé e verdade. Quem nos escolhe é Deus. Não pensa que você escolhe a Deus. É o Senhor que nos escolheu, né? E através da sua escolha nós somos privilegiados por adoção e por ser santo, porque estão enxertados nele, né? Amém? E o terceiro, 2 Tessalonicenses 2:13 é esse. Amém? Vamos continuar.
Está mostrando aí a santificação através de um e através dos três ao mesmo tempo, né? São as três pessoas atuando na obra da redenção. 1 Pedro 1:2. 1 Pedro 1:2 é aquela saudação, paz e graça esteja com os irmãos, né? 1 Pedro 1:2. Vamos passar para o segundo tempo. Entendemos essa obra da Trindade, que ela é realizada por Jesus no Calvário, mas sempre está o Pai e o Filho no meio, né? A gente só, por acaso, só vejo o Pai, mas é sempre o Filho, mas sempre o Pai e o Espírito está no meio. Eu vou resplandecer o céu, mas eu não vou deixar vocês só. Meu Pai vai orientar, eu já executei, o Espírito Santo vai ficar para consolar. Sempre está os três, embora às vezes só veja um, mas sempre está os três, né? Segundo ponto, a natureza da santificação. Natureza, a fonte é Deus. Então, vamos ver. Não há no Novo Testamento ritual uma purificação cerimonial ou legal de santificação diferente da realidade do sistema mosaico. A diferença é que lá eles foram salvos pela fé. Aqui nós somos salvos pela ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Mas o processo de santificação lá e aqui é a mesma coisa, né? A santificação pode ocorrer de natureza instantânea, isto quando o pecador recebe a salvação em Jesus Cristo, 1 Coríntios 1:30. Ela pode ser instantânea. Você aceita Jesus de coração, tem que ser de coração, declamado pela boca, mas principalmente de coração, para que tenha um arrependimento e uma mudança interna, e isso reflita no seu externo, né? E ela é progressiva também. Alguns recebem a santificação e o batismo e o sexto espírito tudo na hora, e alguns há um processo de item por item para que isso seja. Você aceita Jesus, recebe o Espírito dele de coração, depois você se enche de Espírito, e depois você é batizado, e através disso você procura a sua santificação até se levar à glória e ser transformado em corpo incorruptível, em corpo glorioso. Outras pessoas não. Outras pessoas recebem tudo isso de uma vez, né? É raro, mas acontece sim. 1 Coríntios 1:2. Isso é a obra do Espírito Santo que passa a habitar no interior do crente, né? Ela é chamada de 1 Coríntios 1:3. Ela é chamada de teologia, logicamente, de santificação posicional, referente à mudança de posição do pecador, santificação, 1 Coríntios 1:2. Isso é a obra do Espírito Santo que passa a habitar no interior do crente. Aí 1 Coríntios 3:16, 2 Timóteo 1:4. Como eu disse, ela é posicional porque tu te posiciona, tu sai da tua posição de pecador que não reconhece a Deus e passa a ser um pecador santificado, reconhecendo a Deus. Aí começa a regeneração, já é justificado, e você procura a sua santificação até ser transformado. Ela pode ser instantânea ou ela pode ser progressiva. Normalmente ela é progressiva, mas acontece ser instantânea. E aí você se posiciona à frente da vontade de Deus. E não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, né? A posição, pela fé e pela santificação em posição. Vamos ver aqui 1 Coríntios 1:30, só para a gente não ficar sem noção de referência, né? 1:30. Mas vós sois dele, quem? Nós somos de Jesus, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie-se no Senhor. Não é porque você foi escolhido por Deus que você vai se achar melhor do que os outros. Então não se glorie por esse chamado, se glorie porque Jesus está em ti e você está nele. E isso significa salvação, né? E qual é o outro? 1 Coríntios 1:2, a gente vai lá, 1:2. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, ele foi chamado, não pela dele, né? E os irmãos Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, estão em Cristo, são chamados santos, santo da casa, né? Meu povo é santo, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Aí congratula, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai,
e do Senhor Jesus Cristo, sempre andando em santidade, porque estamos enxertados em Jesus Cristo, que nos faz intercessão a Deus, e o Espírito Santo nos acompanha. Sempre é aparentemente um, mas os três estão sempre juntos. Lindo, né? Lindo, 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 lindo. Isso é a obra do Espírito Santo que passa a habitar no interior do crente. 1 Coríntios 3,16. O Espírito Santo habitando no interior do crente. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Se lembra lá da consagração? As coisas que são consagradas ao Senhor é do Senhor, então, tanto objeto como pessoas. Então, se alguém destruir isso, vai ser destruído por Deus, porque foi consagrado ao Senhor em santidade, ao serviço e ao utensílio da casa de Deus. Então, qualquer um que profana isso vai ser penalizado, talvez não pelo homem, mas por Deus. Qual é a pena? Morte. Morte espiritual já automaticamente. E quando morrer fisicamente, vai passar tanto pela primeira morte, que é a morte física, que todos nós vamos passar, vai passar pela segunda morte, que é a morte de tormento, que vai pular para o inferno, conhecidamente falando. Para mim é tormento, que já começa aqui na terra e piora no mundo espiritual. E vai passar pela terceira morte, que é a morte eterna, que é lá aquele julgamento do juízo final, e sai do tormento e é jogado no lago de fogo e enxofre. Lá haverá pranto e ranger de dentes por toda a eternidade. É sério. Não mexa com as coisas de Deus, não mexa com as pessoas de Deus, porque você pode até não ser julgado pelo homem, mas com certeza vai ser julgado por Deus. Amém? E o 2 Timóteo 1,4, gostei muito. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós. 1 Coríntios 3,16. Isso é lindo, isso é lindo. 1 Timóteo 1,14. E a graça do nosso Senhor separou com a fé o amor que há em Jesus Cristo. A graça do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Onde aumentou o pecado, a graça superabundou. Quanto mais pecado tiver, mais graça tem, para que nós sejamos galardoadores tanto de nos perdoar como perdoar os outros. O perdão não vem do homem, o perdão vem de Deus, e precisamos estar enxertados nele para nos perdoar e perdoar os nossos inimigos e ensinar os outros a ser perdoadores também. Isso é um ponto culminante para tirar a carga do pecado do nosso coração. Automaticamente tira do corpo, tira da mente, da alma e tira do Espírito. O Espírito é santo, ele precisa estar conosco. Amém? Terceiro ponto, uma necessidade. A nova vida em Cristo é o nosso nascimento. É preciso nascer da água e do Espírito para que você venha a ver o reino dos céus. Se você não nascer da água e do Espírito, você não vai ser cidadão do reino celestial. Então, o novo nascimento significa isso. João 3,3. Ao nascer, a criança continua. Esse João 3,3 é aquela conversa de Nicodemos com Jesus, né? Como é que pode o homem voltar para o ventre da Maria? Nessa verdade, eu te digo que é necessário nascer da água do Espírito para que possa entrar no reino do céu. Porque você nasce duas vezes. Você nasce na carne, que infelizmente é do pecado, mas para nascer do Espírito sem pecado, você tem que nascer da palavra, da água, palavra, a mesma coisa, e do Espírito, o Espírito de Deus. Não vivo mais uma escrito vive em mim. Isso que é o novo nascimento. Novo nascimento, eu preciso nascer de novo para entrar no reino do céu. Ao nascer, a criança continua seu crescimento físico e mental, e isso se aplica também à vida espiritual. Hebreus 5, 12, 13. Bora ver esse Hebreus aí. Porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessita de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos, né?
das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Seja menino na malícia, mas sábio no entendimento, que é o requisito da palavra de Deus. Nós precisamos nos fundamentar no ensino da palavra do Senhor. Mas Jesus estudou, alguém me perguntou, Jesus estudou quando estava aqui como um homem, sim, mas como um Espírito verdadeiro e único e eterno, não, né? O pensamento dele ficou limitado, mas ele se desenvolveu e foi regido pelo Espírito Santo com todo o conhecimento do universo. Mas ainda como homem ele era limitado, então ele precisou reaprender as coisas terrenas, mas as coisas espirituais estavam inscritas na personalidade de um Deus, né? Complicado, mas é mais ou menos assim. Amém? Continuando. Amém. Esses rudimentos é a palavra, ser lavado pela palavra, né? E conhecer a Deus verdadeiramente, não ficar só naquela superfície, que é o menino, né? Ficar na superfície. Você tem que crescer tanto na estatura como no conhecimento da palavra de Deus, água, lavado, para que possais entender o que Deus quer que você faça. Caso contrário, você vai ficar na meninice, e não é isso que Deus quer que aconteça, né? 1 Pedro 2,2, vamos lá ver 1 Pedro 2,2. Eleito segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Aqui ele está não só congratulando, né, as pessoas, mas também que ele está chamando aqueles que foram chamados por Jesus, eleitos, né? Deixaram de ser menino, já cresceram, agora vão entender a vontade do Pai em suas vidas. E aí ele, como nós fazemos para o Senhor, ele diz graça e paz sejam multiplicados a todos. Apesar de santificação ser instantânea, ela é ao mesmo tempo progressiva, né? Como eu disse, ela pode ser receber tudo ali, batismo, ser cheio do Espírito, né? Se arrepender, tudo ali, mas pode ser de grau em grau também. Ela pode ser instantânea, ela pode ser progressiva, né? Provérbios 4,8, 2 Coríntios 3,8. Vamos ver se 2 Coríntios 3,18, que o Provérbios ele é muito sentido, muito unido, muito complicado. Eu gosto mais de Coríntios. Vamos ver 2 Coríntios 3,18, é melhor. Mas todos nós, com cara descobertas, refletindo como um espelho a glória do nosso Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito. Descobertos. No Antigo Testamento, nem todos tinham esse conhecimento do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tinham conhecimento de Deus. Então, pela fé eles achavam que viviam o Messias, e o Messias ia salvar do jugo do pecado, da coligação dos romanos, né? Mas ali, quem não via isso, sabia que pela fé, mesmo morrendo, isso um dia ia acontecer. Aqui não, nós já sabemos que mesmo com a fé nós somos salvos pela graça do Senhor, através do sacrifício de Jesus Cristo. É só nos entregarmos a Jesus, ele já nos libertou, ele já pagou o preço do pecado, e nós estamos em liberdade. Então nós temos que nós temos esse espelho, esse reflexo que é Jesus na nossa vida. Sem isso nós ficamos sem direção, né? E tendo esse espelho como um guia para nos seguir, se estivermos enxertados em Jesus, nós enxergamos Jesus no reflexo, que ele é o antitipo, nós somos o tipo. Então, através dele, pelo seu exemplo, nós nos salvamos pela graça, pela misericórdia e não pelas nossas obras, né? Amém? 2 Coríntios 3,18. A salvação em Cristo é acompanhada da salvação, da santificação. A salvação é um reflexo da santificação, né? Aliás, a santificação é um reflexo da salvação. E o seu agente ativo é o Espírito Santo que nos ensina sobre essa questão.
A vida cristã é uma carreira. Gálatas 5:7, Filipenses 13:14. Assim, é a santificação progressiva que nos torna mais semelhantes a Cristo. Cada vez mais que a gente nos tornamos santos, é porque cada vez mais nós nos comunicamos e estamos em comunhão com o Senhor. Então, ela é a progressividade da santificação, o caminho que você persegue. Quanto mais perto de Cristo, mais santo nós estamos a ser já transformados e levados aos céus, né? Semelhante a Cristo, não se trata de um tema secundário, pois sem ela ninguém verá o Senhor. Sem santificação ninguém vai ver a Cristo, ninguém agrada a Cristo, ninguém vai morar no céu. Então, isso é progressivo. Vamos ver aqui a vida cristã, os 3 versículos que eu não vi. A vida cristã é uma carreira, Gálatas 3:7. Gálatas 3:7. Saber, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Que no Antigo Testamento os filhos de Abraão eram salvos pela fé. Eles tinham conhecimento do Messias, mas não tinham conhecimento do Filho nem do Espírito Santo. Mas eles, alguns tinham, mas o Filho estava nas Escrituras, mas eles não reconheceram as Escrituras, estavam cegos. Então a salvação é pela fé, né? Que é Gálatas 5:7. Filipenses. Filipenses 3:13, 13:14. Irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficaram, avançando para as que estão diante de mim. E o 14, prossigo para o alvo pelo prêmio da sabedoria, soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quando você aceita Jesus, os seus pecados são lançados no mar, uma maneira didática de explicar, foram embora e você se torna uma nova criatura, você é regenerado, você é justificado, você procura a santificação. E o teu caminho agora não é mais olhar para trás, o teu caminho agora é olhar daqui para frente. Os que a seara é muito, são poucos ceifeiros, mas quem pega no arado não pode olhar para trás, porque se olhar para trás perde a salvação. Você tem que continuar para frente e ir para o alvo. Quem é o alvo? É Jesus. Por que ele é o alvo? Porque ele é o caminho, a porta e a vida. Sem ele nós somos pó e do pó voltaremos. Então o alvo é Jesus. E se a gente errar o alvo, nós perdemos a nossa santificação e principalmente a nossa salvação. Amém? E o último versículo que fala de ninguém verá o Senhor solar de sua santidade é Hebreus 12:14. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos uma futura. Aqui nós somos peregrinos, estamos passando uma fase, 70 anos, 110 anos, o máximo que a gente vai viver. Mas como diz aqui, porque aqui temos uma cidade, não temos uma cidade permanente, somos peregrinos. Estamos procurando uma futura, a cidade celestial. Então por isso temos que buscar a santidade, temos que ser puro, temos que nos alimentar em espírito de verdade com o Senhor, para que possamos aprender com Ele e seguir esse caminho, mesmo turbulento, mas é o caminho da verdade, o caminho da salvação, o caminho da purificação, ao qual agrada ao Senhor sem santidade. Jamais veremos ao Senhor sem santidade. Perderemos a nossa salvação sem santidade e erraremos o alvo. Sem santidade não seremos cidadãos dos céus. Então ela é incítrica na nossa salvação para sermos moradores do reino de Deus. Amém? Síntese do tópico 2. No Novo Testamento, a santidade é a semelhança do caráter de Deus. Quanto mais santo você seja, sem exagero, nem para mais nem para menos, ponderável, como eu disse, quanto mais santo você está, mais perto do caráter de Deus você se aproxima, porque temos que ser como Ele. Então, quanto mais santos, mais perfeito em Cristo seremos.
Lembrando que perfeição não fica na terra, Deus o leva para morar no reino dos céus. Assim foi com Eliseu, assim foi com Enoque, assim foi com Jesus, que veio nos mostrar o qual é tão grandioso o reino dos céus. Arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Amém? Vamos reiniciar nossa lição com o terceiro tópico, né, da lição 6. Santificação, comprometidos com a ética do Espírito. O terceiro tópico diz assim: a santificação aplicada ao crente, né? O Espírito Santo é a fonte da santidade e o Senhor o seu padrão. O Espírito Santo é a fonte, o Senhor o padrão, o exemplo, né? Todos os crentes desejam se parecer com Jesus. Devem, né? Mas nem todos pensam assim, felizmente. E viver de maneira a agradar a Deus. Temos que viver para agradar a Deus, não aos nossos desejos. A santificação do crente é a obra do Espírito Trino. Se nós somos santificados é porque Pai, Filho e Espírito Santo trabalham para que isso aconteça. Primeiro ponto, a comunidade de Jesus. Comunidade de Jesus, quem são? Somos nós, né? Seu povo, seus servos, a igreja. As epístolas do Novo Testamento visam fortalecer as igrejas e exortá-las a uma vida santa diante de Deus e da sociedade. Desde 1 Pedro 1, de 3 a 6, não é diferente. Vamos ver aí esse 1 Pedro 3, mas peraí, deixa eu continuar. Os status de Israel como propriedade peculiar de Deus, reino e sacerdote de nação santa, Êxodo 19:6, é revigorado na igreja, 1 Pedro 2:9. Amém? Para não enrolar mais o raciocínio, vamos voltar lá para essa vida santa diante de Deus na sociedade, né? 1 Pedro 13:6 fala sobre isso. 1 Pedro 13:6, 16. E tenho por justos, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com a demonstração, né? Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também o nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. É Pedro se despedindo da igreja. Mas também eu procurei em toda ocasião que, depois da minha morte, tenhais lembranças dessas coisas, da palavra, né? Porque não vos fizemos saber a virtude e a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo falas artificiais, ou seja, verdades, né? Artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Jesus não foi fantasia aqui na terra, foi real. E mostrou toda a sua deidade, todo o seu poder. E eles só estavam levando o que eles viram e creram no nome do Senhor. Uma despedida, ao mesmo tempo um testemunho de Pedro, né? Qual foi o outro? O reino de sacerdote de nação santa, Êxodo 19:6. É engraçado que ele coloca aqui 1 Pedro, depois ele vai lá para Êxodo 19:6. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás ao filho de Israel. É Deus falando com Moisés para falar para o povo de Israel. E vós sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E revigorado na igreja, 1 Pedro 2:9. Aí volta de novo para 1 Pedro 2:9. Falou 1, 2, ele fala 1 Pedro 1, depois ele volta lá para esse, depois ele volta para 1 Pedro 2:9. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos. O Senhor livra os piedosos e reserva os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Deus preserva os justos e os injustos serão jogados para ser jogados no lago de fogo e enxofre. Nós não, nós que servimos a Cristo seremos galardoados.
Nosso julgamento é de garloação. Já o dos incrédulos é de condenação, né? Todos vão ser julgados, mas nós para sermos abençoados e eles para serem amaldiçoados. Amém? O ensino petrino mostra que o estilo de vida dos crentes revela o caráter de Cristo. O ensino petrino, o ensino de Pedro, revela que o caráter de Cristo. Aqueles irmãos que vieram do paganismo são agora norteados pelo Espírito Santo, que vive neles e por isso renunciaram às práticas dos gentios. Todo convertido veio do paganismo. Eu diria que 90%, né? Aí eu nasci, pode até ter nascido numa família evangélica, pode seguir também a santificação desde criança, mas não é regra geral, né? E todos que se converteram veio do paganismo, mas quem agora é dominado pelo Espírito Santo, né? Renunciar às práticas dos gentios, ou seja, do pecado. Amém? Entenderam a comunidade de Jesus? Complexo, né? Que ele vai 1 Pedro, Êxodo, depois volta 1 Pedro, capítulo, versículo, mas aí a gente vai compreendendo que a comunidade de Jesus é a igreja e o povo dele que ainda não se converteu, mas vai se converter em nome de Jesus. Segundo ponto, uma vida santificada, temos que ter, né? Somos santificados pela palavra, João 17:7, pelo sangue, Hebreus 9:12, e pelo Espírito, 1 Pedro 1:2, né? Já que eu estou aqui em 1 Pedro, vou ver logo pelo Espírito, 1 Pedro 1:2. Não é um, que é o prefácio, é o 2. Graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus, de Jesus nosso Senhor. Conhecimento de Deus e Jesus nosso Senhor, né? É a santificação pelo Espírito, né? Vamos ver lá Hebreus, pelo sangue. Santificação pelo Espírito, vemos 1 Pedro 1:2. Agora pelo sangue, Hebreus 9:12. Consistindo somente que é alegoria para o tempo presente, em que se oferece dons e sacrifícios que, quanto a consciência não pode aperfeiçoar, que o faz a serviço. Não, está errado. Primeira somos santificados pelo sangue, Hebreus 9:12, perdão. Nem por sangue de bodes e bezerro, mas por seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma redenção eterna. Então, nós fomos santificados pelo sangue de Jesus, que entrou só uma vez no sacerdote e expiou seu próprio sangue só uma vez. Entrou e se ofereceu como um sacrifício vivo, e pelo seu sangue próprio fez uma redenção, uma redenção só, eterna, perfeita. Não precisa estar repetindo mais o sacrifício, foi só uma vez. Pelo sangue dele derramado, nós fomos resgatados, redenção por toda a eternidade. Isso é lindo. E qual é o outro? Pela palavra, né? João 17:7. João 17:7. ou 17:17? 17:17. Santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Somos santificados pela palavra, somos santificados pelo sangue, somos santificados pelo Espírito. Palavra, sangue, Espírito. Palavra, sangue, Espírito. Nunca se esqueçam. Tá aí os versículos de todinhos. Amém? Indo, né? Indo.
Continuando, podemos afirmar que Donald Green que a santificação é a semelhança do caráter de Cristo. A santificação é o caráter de Cristo, né? E é o efeito real da salvação através da qual a própria vida de Cristo permanece para sempre na vida e num caráter real, né? O caráter de Cristo é real e Ele nos santifica e Ele nos salva, né? Isto está muito longe de violência doméstica, mentiras, palavrões, intrigas, mexericos. Ou seja, a santificação, que é pela palavra, pelo sangue e pelo Espírito, está longe da violência doméstica, das mentiras, das palavrões, intrigas, mexericos. Quem é disso não é de Deus, não é santificado nem pela palavra nem pelo sangue. Nem pelo Espírito. Amém? Se afaste disso. De que, irmão? Violência doméstica, mentiras, palavrões, intrigas e mexericos. Se afaste disso em nome de Jesus. Uma vida de santidade é cheia do Espírito. Uma vida de santidade cheia do Espírito mantém distância dessas coisas, dessas que eu acabei de ler aqui. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8:9. Quem vive nisso aqui, na violência doméstica, nas mentiras, nos palavrões, nas intrigas, no mexerico, não tem o Espírito de Deus. Não é dele. Romanos 8:9. Amém? Deus é santo e por isso exige santidade do seu povo. Com certeza. Aí vê aqui, ele repete a leitura bíblica lá. Mas como é santo aquele que vos chamou, quem chamou? Jesus, né? Sede vós também santos em toda a nossa maneira de viver, pensar, falar, vestir, andar, comportar, tratar. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Nós não somos santos, somos santificados com a presença de Deus na nossa vida. Se nós estamos ligados na videira verdadeira, como videira barbas não damos fruto, mas na videira verdadeira nós damos fruto. Então, quando estamos ligados a Cristo, somos santificados. Ele que é santo. Nós não somos. Nós somos santificados se estivermos em comunhão com Ele. Se perdermos a comunhão com Ele, nós voltamos ao pecado e nos separamos de Deus. Precisamos nos perdoar e perdoar os outros e pedir perdão para Deus para voltar a ter comunhão. Assim voltaremos a ser santificados. É a luta da carne e do Espírito, né? Está lá no versículo 15 e 16 da leitura bíblica. O que é ética? Ética é o estudo da conduta, do comportamento em relação a Deus e em relação ao próximo. Ética é verdade, né? Honestidade. O termo vem da palavra grega ethos, hábito, costume, que aparece somente uma vez no Novo Testamento, no plural, e um provérbio popular usado pelo apóstolo Paulo. As más conversações corrompem os bons costumes, 1 Coríntios 15:33. É o que eu acabei de ler. Então, se você está cheio da mente da palavra de Deus, do seu espírito, e concorda com o sacrifício do Senhor por ter te salvo, te libertado do pecado, a tua mente é de Cristo, então você não tem o que procurar. Mas se você está cheio de novela, cheio de filme ambicioso, né? Cheio de futebol, nada contra o esporte, mas quando você se torna um idólatra do esporte, né? Aí isso prejudica. Uma coisa é gostar, outra coisa é idolatrar. Então, se você está com esses pensamentos mundanos, a sua mente não é de Cristo, é do inimigo, né? Então, medite na palavra, ore, evangelize, estude, pratique e seja a semelhança de Cristo. Aí você estará no seu caminho na ética verdadeira, na ética espiritual de Deus, né? A ética cristã é um estudo sistemático sobre os princípios e as práticas do que é certo e do que é errado à luz das Escrituras Sagradas. O que é certo e errado à luz da Bíblia, não do nosso entendimento, né? Amém? Trata-se da parte da teologia que estuda o padrão de conduta conforme a vontade de Deus,
padrão de conduta conforme a vontade de Deus. Romanos 12, 1, 2. Bora ver? Padrão de conduta conforme a vontade de Deus, não a vontade do homem que faz dogmas ao seu bel prazer para controlar o seu próprio desejo e aos outros. Romanos 12, 1, 2. Paulo, pois, irmãos, que pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos sacrifício vivo. Qual é o teu sacrifício vivo? Fazer a obra, estudar, orar, evangelizar, pregar, né? Santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. O culto racional não é só a questão da regra ou da organização, é a questão de se deixar usar pelo Espírito Santo também, né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Qual é a renovação do vosso entendimento? Atualmente é de Cristo, não uma mente pagã, né? Para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Vontade de Deus, não a nossa. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então nós não mandamos o nosso desejo. Quem manda é Deus. Aliás, sempre mandou, né? Nós que herdamos o pecado do primeiro Adão e passamos a negar isso, né? Achando que nós temos o direito de fazer o que bem entendemos, e não é assim. Nós temos que fazer o que Deus quer, não o que nós queremos. Quando compreendermos isso, nós teremos a salvação garantida. Amém? Entenderam aí a vontade de Deus? Romanos 12, 1, 2. O fruto do Espírito tem implicações éticas e tal prática precisa ser treinada e se torna hábito, né? O fruto do Espírito precisa ser praticado, né? Se tu não for praticar o fruto do Espírito, você não vai solidificá-lo na sua vida, né? Isso agrada a Deus e as pessoas, e por meio da nossa conduta, até os incrédulos glorificam a Deus. Olha, pelo nosso testemunho, até os que não acreditam em Cristo glorificam Ele, né? Mateus 5,16. Só vai repetir o que eu acabei de ler. Vamos concluir, né? Mas antes vamos ver a síntese do tópico 3. O Espírito Santo é a fonte da santidade, sempre foi e sempre será, segundo o padrão de Jesus Cristo, tendo como exemplo Jesus Cristo. Concluindo, sobre a santificação precisamos saber o significado da sua importância e sua necessidade. Isso evita confundir a santificação com regras externas típicas de religiões legalistas. Isso é problema. Muita inteligência, pouca profecia e espiritualidade. A santificação é a marca de uma vida de plenitude no Espírito. O que é plenitude no Espírito? Comunhão, obediência, tremor, oração, o estudo da Palavra de Deus pela revelação do Espírito, não pelo teu entendimento, pregação, evangelho. Amém? Eu agradeço por estarmos juntos. Logo já estaremos vendo a lição 7, né? Que tem como título Cultuando a Deus com liberdade e reverência. Liberdade e reverência é lindo, né? Eu agradeço, dê seus likes, né? Se inscreva no canal para que todos possam ver. Aí temos o nosso núcleo, né? Vamos para o núcleo no sábado às 16 horas. Vamos para a nossa EBD, domingo a partir das 7h30. Esse subsídio aí do canal é mais um reforço para que todos saibam que estão aprendendo, que vão ver na aula. Não é para ver só isso aqui, isso é um complemento para o núcleo e para a EBD, e mais um meio de você estar perto de Cristo através do seu ensinamento. Jesus ensinava, Jesus empregava, Jesus curava, e Ele levou a palavra e o ensino e a salvação a toda criatura, e ainda leva e sempre levará. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.